Ó, gente, eu tô achando que eu vou fazer assim, ó, tá vendo? Com azul. Porque o que mais tenho é azul. Vai ser uma toalha de mesa. Eu descobri que a lã fica uma toalha de mesa perfeita, leve, sujou, é fácil de lavar, fácil de assentar, ela fica super assentada. Tô aqui crochetando, né? Hoje eu coloquei alguns vídeos para vocês. Esse crochê que eu tô fazendo aqui é facílimo de fazer, lindíssimo. Eu fiz vários tapetes no barbante 8. Eu fiz tudo com sobras. E no entanto, aqui também eu tô usando sobras de lã que eu tenho. Para não desperdiçar, eu já criei as rosinhas para fazer fechamento de pacotes. Tem aí no meu vídeo, nos meus vídeos. Vejam aí, são vídeos simples, inteligência humana mesmo, não é inteligência artificial, então são bem rústico, bem simples. E gostaria que vocês vissem, dessem uma olhada. E esse daqui, ó, eu tô achando lindíssimo, ó. Foi aquele um que eu mostrei agora no vídeo atrás que eu tava desmanchando. Aquele vídeo não tenha preguiça de desmanchar. Aí eu achei, ó, que como eu tenho um pouco branco, né? Só um pouquinho, não dava pra fazer branco. Daí eu tô vendo que aqui, ó, no azul, eu tenho um pouco mais. E caso esse azul aqui que eu tenho não dê o tamanho da toalha que eu queira, eu tenho um pouquinho de azul mais escuro também, que daí vai ficar bonito, sabe? Vai ficar bonito. Tom sobre tom para acabamento. E para toalha de mesa, eu acredito que vai sair perfeito. E a ideia já tem a pessoa e a mesa que vai ser posta, uma mesa de vidro. Então, eu creio que vai ficar muito bonito. Por enquanto, eu tô tendo essa ideia. Se eu mudar no meio do caminho e criar uma outra ideia, eu também mostro para vocês, tá? Mas por enquanto, é essa ideia, é fazer uma toalha de crochê com lãs. Então, meninas e meninos, crocheteiros, se vocês tiverem uma lã, também pode ser utilizada, tá? Não sabe o que fazer com ela? Aí tá uma dica. Pode fazer uma toalha de mesa. Ou uma peseira de cama. E daí você vai fazer um outro modelo, né? Uma peseira de cama. Eu recomendo. Eu só não recomendo tapetes. Porque tapete, ele fica escorregadio. Que no meu caso, quando eu faço tapete, eu gosto de usar o número 8. Dependendo do modelo. Maioria número 8. Número 6 é quando é alguma fantasia, crochê fantasia. Aí eu uso 6. Dependendo do desenho, até o 4. Porque o crochê fantasia geralmente vai ter um desenho, né? Para destacar. Mas a maioria das vezes eu prefiro o 8, tá? Porque o 8 fica um tapete, não é derrapante, não derrapa, ele não cai e ele dá um caimento perfeito. Mas essa do crochê de lã, eu amei essa dica de fazer toalha de mesa, porque ficou leve, gostosa, vai pôr na mesa assim, ó. Sujou, você já lavou, já seca e fica perfeito, ó. Tá ficando lindo. Eu acredito que vai ficar muito bonito. Eu ainda não ofereci para clientes, porque eu tô tendo a ideia agora. Tô aqui olhando as linhas que eu tenho, tô pegando, né? Aí no caso sobraram esses lã, né?
Aí eu tô criando isso. E aos poucos eu vou criando algumas coisas. Esse, de todos os crochês que eu faço, esse é um dos modelos que eu mais gosto de fazer. Mais estou gostando de fazer. E também tem um modelo para fazer de caminho de mesa que é super fácil, super econômico, que é aquele, já tem também, pelo menos eu não sei se eu ensinei, mas tem no vídeo, pelo menos no shot, no vídeo já tem foto dele, vídeo dele, tá? Eu não me lembro se eu já passei como que faz, que também é um dos que eu faço, amo fazer, e o que tem mais saída, tá? O pessoal gosta muito e é super econômico, tá? Que é feito no barbante. Eu acredito que na lã também daria para fazer. Eu vou ver aqui o tanto de lã que eu tenho, as cores que eu tenho, vou andar separando aqui, que é uma coisa, ó, a lã é o que menos dói os braços. Para iniciante é ótimo, ela é leve de fazer, você vai crochetando, porque, gente, é gostoso crochetar, mas chega uma hora que dói suas mãos, suas pernas, tá? A posição que você fica, igual teve um vídeo aí que eu já mostrei que é uma das posições que eu fico daquele jeito lá, coloco as pernas para cima e vou crochetando, vou pensando na vida. Cada ponto que você faz é um pedaço da sua história. E ó, que lindo! Um azul diferente, né? E eu escolhi esse azul para comprar? Não. Eu tinha aqui esse azul, tá? E a gente vai mesclando, vai fazendo. Poderia também ter feito tudo de branco, mas eu quis essa florzinha aqui, tá? Eu quis esse modelo aqui, ó, para que fique destaque de uma florzinha. E eu acredito que vai ficar uma toalha muito bonita de mesa. Muito bonita, ó. Acredito que sim. Então, é uma coisa leve de fazer, ó. A lã é uma coisa leve. E a agulha que eu tô usando pra lã, pelo menos nessa lã aqui, é a número 4. Agulha 4. Agulha 4. Tá dando super certo. Tá ficando super lindo. Eu acredito que vai ficar muito bonito, uma toalha redonda, porém ela é cheia de bicos, né? Cheia de bicos. Vai ter 8 bicos desse aqui, ó. E a gente vai criando. Eu vou criando, criando, criando. Chega uma hora, talvez eu mude de ideia. E eu faço uma outra peça. No entanto, a princípio, o modelo vai ser uma toalha de mesa, tá? Uma experiência com uma toalha de mesa. Porque eu tô gostando da ideia de pôr uma toalha de mesa, onde se sujar é rápida de lavar, fácil, secagem, e fica perfeita, como eu já disse, né? E repito, fica perfeito o assentamento dela. Ó. Aí, se der certo essa experiência, você pode ir lá na loja, ver as lãs mais baratas que tem, a que você goste, compre as suas cores que você goste e bora crochetar. Esse crochê aqui, ele não machuca a mão, tá? Ele é leve, ó, ele é leve. Tô fazendo devagar, conversando com vocês, ó, fazendo devagar. Ele não é que o barbante seja difícil, o barbante você tem que tensionar um pouco mais, é onde a sua mão machuca mais, cansa mais, mas
mas nada que a gente não consiga fazer. Cansou? Parou. E também tem outra dica, gente. Vocês podem começar mais de um modelo de uma vez, tá? Que cansou esse modelo, deu dor de cabeça, deu dor na mão, deu assim desânimo, você vai para outro modelo, tá? Fora o relaxamento que eu disse para vocês. Cansou de uma posição? Possível for, deite na sua cama, estique sua perna, faça calmamente. Como esse modelo aqui quase não precisa ser contado, só atenção, só para não fazer pular pontos e ficar deformado. Aí você pode até, se gostar de uma música relaxante, Aí você vai pensando, vai tendo ideias, vai criando e assim a gente vai colorindo o mundo. Seu mundo e meu mundo, né? Nosso mundo. E tem gente que gosta de uma cor só, que no caso eu tô pensando em fazer uma cor só. Só fiz o comecinho com essa partezinha branca, devido a dar um destaque para essa florzinha do meio, que já lhe disse, mostrei para vocês, né? Fica um destaque legal. Mas eu creio que vai ficar perfeito na toalha mesmo, gente. E também tô pensando em fazer aqui aquele chapéuzinho depois, no outro vídeo, aquele chapéuzinho Red Piece que tô usando. Os jovens, né? Estão usando. Quer dizer, não tem idade, né? No meu caso não combina, eu não gosto pra mim. Mas eu tô pensando em fazê-lo. Também tô pensando em fazer uma cestinha de flores, uma cestinha de crochê e fazer aquelas rosinhas rococó que eu já ensinei no vídeo, tá? Pra gente ter bastante ideia, bastante imaginação. A gente vai ter bastante coisa nesses vídeos, gente. Bastante coisa que a gente vai aprender a reaproveitar, tá? Não vai mais ser preciso deixar de lado seus restinhos de linha, suas sobras de linha, suas sobras de barbante. Fios, né? Quando eu falo fios é linha, barbante. Agora no caso a lã. A gente fazer bastante coisa legal. Assim eu acho, igual eu já disse antes. Torna a repetir. Ficaria perfeito o tapete, mas tapete vai ser escorregadio. Para tapete mesmo, eu gosto do 8, tá? Tem gente que prefere até o 10, mas eu gosto do 8. O 8 para mim tá ótimo. O 6, o número 6 fica bom. Muita gente usa 6 porque não consegue muito trabalhar com o 8. Mas o ideal mesmo para não escorregar, ele fica bem automaticamente derrapante, antiderrapante, é o número 8, tá? E devagarinho, assim, quem ainda não tem os macetes, porque assim, ó, os macetes você vai pegando com o tempo, tá? E o crochê é uma arte que você aprende os pontos, mas você vai criar seus macetes, tá? Como você faz seu nó, como você faz seu acabamento, como você faz, como você finaliza depois para limpar todas as linhas. Isso daí você vai pegando com o tempo, tensionando, em questão de tensionar o ponto, ó. Com a lã foi o mais fácil que eu achei agora. Embora eu trabalhe com todos os fios, tá? O fio Anne eu gosto porque é uma linha tipo mercerizada. Eu acho que nem é tipo, é mercerizada mesmo. Que ela fica muito bonita, ela exige uma agulha mais fina. São onde eu faço os vestidinhos de bebê, sapatinhos. E é super fácil também de trabalhar com ela, tá? Eu gosto da linha Anne para trabalhar com essas partes
essas roupas assim, né? Roupinha de bebê. Fica também bonito umas toalhinhas, igual já mostrei uma toalhinha amarela que eu fiz aqui, que eu falei que é aquele modelinho que o pessoal gosta, mas o pessoal gosta, é um trilho de mesa, o pessoal gosta no número 8. Fica muito lindo, onde eu coloco aquelas bolinhas de bambu. E é onde a gente vai usando a imaginação, ó, gente, como já tá ficando. Ó. Ó, bem bonitona, não sei quantas carreiras vai ser, tá? Porque aqui eu tô fazendo assim, ó, tô criando. Eu acredito que vai ficar uma cor bonita, tá? E não é necessário nem se gostar do azul, não, tá? A não ser que você odeie mesmo. Mas o azul, esse azul que tá um azul bonito, vai ficar bem bonito. Uma toalha dessa, tá? Vai combinar com todo tipo de moda. Vocês não precisam ficar naquela noia de ficar assim, ó, naquela paranoia, né? De ficar e tem que usar o bege, ou o branco, ou o preto. Não, gente. Se existem as cores, usem a criatividade de vocês e utilizem as cores. Não vai ficar feio, não vai ficar feio, porque o crochê é um clássico que ele não fica envelhecido nunca, por enquanto até hoje nunca. Tem anos e anos, não sei falar quantos anos tem crochê, mas eu acredito que tem mais de 100 anos, aí, né, muito mais. E ele não envelhece, tá, gente? Ele não envelhece. Então, a peça que você pode ter aí por muitos anos, ele vai estar sempre em alta, vai estar sempre em moda. E principalmente para quem gosta, tendo uma peça de crochê na sua casa, vai valorizar qualquer móvel que você tem, qualquer ambiente que você tem, tá? Pode usar na sala, você pode usar no quarto, você pode usar na cozinha. Ele é versátil. Você pode usar em todos os cômodos da sua casa, tá bom? Pensa nisso, tá? Pensa nisso e mãos às obras. Crie, crie, tá? Ó, ele é um trabalho, como eu sempre digo. Ele é um trabalho, mas também não deixa de ser uma terapia, tá? Tem horas, tem momentos que eu gosto dele porque ele é uma terapia, tá, gente? Ele é uma terapia. Eu já tive casos fortíssimos de depressão quando eu perdi minha mãe, quando eu perdi meu pai, partiram. Por mais que a gente sabe que esse é a ordem natural, né, da vida, todos vamos partir um dia, mas para alguns isso dói. Então foi onde eu entrei em depressão. Às vezes eu não queria ver mais nada, fazer mais nada. Embora e mais pessoas queridas, né, que eu já perdi também. Então isso ajuda, tá? Se você não consegue fazer tudo no dia, não tenha pressa, tá, gente? Não tenha pressa, vai fazendo. Apenas faça, apenas se entregue ao prazer de crochetar, a arte de crochetar, tá bom? Tem outras artes, né, também. Tricotar. Eu gosto da arte de crochetar, tá bom? Tô amando crochetar, desde criança eu crocheto, embora eu parei muitos anos de crochetar, tô voltando agora. Acho que foi ano passado que eu voltei, eu aprendi ainda menina. Então, naquele tempo que eu aprendi, dê valor para quem está ensinando, para quem está dando ideias e para quem está passando receitas no YouTube. Porque quando eu era menina que eu aprendi a fazer crochê, a gente aprendia pela boa vontade dos amigos. No caso, foi uma vizinha, senhora lá, que também
não mora mais assim aqui na Terra, né? Se mudou, vocês entendem? Ela me ensinou. E era muito difícil naquela época quem ensinava, encontrasse quem ensinasse a gente, que eram os pontos básicos, né? Que é o meia, ponto alto, a correntinha, etc. No começo a gente falava miolinho, né? Que começa com correntinha, muita gente hoje ainda começa crochê com correntinha, e tem crochês que eu gosto de começar com correntinha para que o buraquinho, o miolinho fique maior, fica bem destacado. Mas eu tô dando preferência para começar com o anel mágico. Embora esse anel mágico aqui eu não puxei muito ele, mas se eu pegar esse fio aqui que ainda sobrou, ó, eu ainda não fiz acabamento, e puxar, ele vai fechar mais, ó. Tá vendo? Por isso que o pessoal prefere anel mágico. Aí vai do seu gosto de fazer o seu desenho, tá? Por isso que a gente vai usando a criatividade, ó. Vai usando a criatividade, por isso que eu falo que crochê é arte. Arte que domina a mente, alma e coração. E é gostoso, gente, é relevante demais o prazer que a gente sente em terminar uma peça. Quando você termina uma peça feita por você, não tem dinheiro que pague o prazer de fazer a sua peça, de concluir a sua peça, tá? E para os iniciantes, não desanime. Se no começo ficar torto, vai ficar. O meu também ficou, de todos que estão aprendendo vai ficar. Não desista. Só desmanche se ficar com defeito, tipo faltando ponto, aumentando ponto, embabadando, repuxando. Aí vocês não tenham preguiça de desmanchar e recomeçar, tá? E aí é onde vocês vão aprender. Aí o desenvolvimento do crochê, a partir do momento que você pegou o ponto, que você aprendeu a tensão, que eu achei, ó, na minha opinião, aqui na lã, para aprender a tensão, para você fazer perfeito, aprender bem a tensão, a lã é um ótimo material, tá? Aí depois você parte para barbante, você parte para linhas finas, Anne, enfim, hoje tem uma variedade de linhas, variedade de fios, né? E aí você vai desenvolvendo aí o seu ponto, a tensão do seu ponto. Tem gente que faz mais apertadinho. Eu no começo, quando eu comecei a fazer, eu fazia tão apertado. Eu comecei a aprender na época, era Cleia, muito fininha antigamente, quando eu era menina. Era uma linha que eu acho que hoje já nem tem mais. Existe essa marca Cleia, mas claro, um pouquinho mais assim de textura. Na minha época era muito fininha, você tinha que usar uma linha muito fininha. Tinha que depender das pessoas que ensinavam. Aí eu furava todo o dedo aqui, ó, porque eu aprendi a pegar assim por cima. A pessoa que me ensinou pegava assim, então a gente aprende da forma que a pessoa lhe ensina. Aí eu fazia muito apertado, e na hora que eu vinha assim, ó, para entrar na correntinha, eu machucava todo o dedo, então meu dedo virava feridas. Mas eu fiz muito, 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 muito. Aí teve uma época, né, que a gente fica adolescente, a gente às vezes não quer mais. Aí depois chega uma outra época, igual tá entrando uma outra época agora que eu tô gostando muito de fazer, tá? Mas assim, o dia que eu não tô legal, eu não consigo fazer nada de crochê, eu tento pelo menos fazer uma carreira, um ponto, criar, mexer com a linha, tá? Isso faz muito bem pro cérebro, pra mente, pra criatividade, tá? Para ativar a criatividade. Isso é uma maneira da gente não deixar a memória da gente parada, tá bom?
Não tô falando que precisa forçar, não force. A hora que não aguenta mais, que dói a cabeça, dói o ombro. É um trabalho como outro qualquer, tá, gente? É um trabalho como outro qualquer, onde exige concentração, exige dedicação, exige muita coisa. Então é um trabalho, só que é um trabalho gratificante, tá? Embora na parte remunerada ainda não está. Olha como tá ficando, gente. Ó, estão gostando, ó? Eu acredito que vai ficar uma toalha muito bonita. Tá bem feitinha. Ó, os pontos estão bem feitinhos, tem a tensão do ponto, tudo certinho. Esse é um crochê fácil para quem quer começar, para quem tá começando, para quem tem as linhas aí e não sabe o que fazer, ó. Não desperdice. Não desperdice tempo, não desperdice nada. Tente, comece devagar que você vai conseguir. Gostei do papo, gostou da ideia? Então, utilize. Tchau!